Olá, boa tarde. Pronto, sejam bem-vindos. Estou vendo que algumas pessoas já estão chegando aí. Vamos organizando aqui, aguardando outras pessoas entrarem para a gente iniciar. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Campos, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso e membro do Departamento de Fisioterapia Vestibular da Abrafim. Hoje eu estou como coordenadora do departamento e nós organizamos uma live para o dia de hoje em comemoração a uma data muito especial definida pela Organização Mundial de Saúde, que é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, especialmente na população idosa. E vamos ter aqui conosco 3 colegas queridas, também todas do Departamento de Fisioterapia Vestibular, que são todas elas muito envolvidas com as questões das quedas na população idosa e na população com disfunção vestibular e distúrbio do equilíbrio corporal. Eu vou chamar aqui a professora Flávia Doná, a Gabriela Alvarenga e a professora Daniela Oliva. Já entrei. Ah, que legal! Tudo bem? Dani, ótimo! Que bom! Joia! Que legal! Oi, Então, pessoal! Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa Sejam tarde. bem-vindas. Muito obrigada pela confiança, pela parceria, por estarmos aqui nesse momento falando de uma coisa que a gente gosta tanto, né? E que a gente sabe que é importante divulgar para a população em geral, alertar, participar desse alerta mundial no dia de hoje a respeito da prevenção de quedas. Então, eu vou apresentar vocês da mesa e nós vamos começar a discutir um pouquinho, né? Estamos hoje aqui, então, com a professora Flávia Doná, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, tem pós-doutorado no setor de transtorno do movimento, pelo programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociência da Unifesp, e atua em consultório também como docente na pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação da Unifesp. Seja bem-vinda, professora Flávia, muito feliz de dividir esse obrigada, momento Adri, com pelo você. convite. É um prazer. A doutora Gabriela Alvarenga é fisioterapeuta, é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e atua também em atendimentos domiciliares, atua em consultório e também como supervisora de estágio na saúde do idoso pela PUC Goiás. Seja bem-vinda, professora Gabriela, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, agradeço muito, Adriana, agradeço a Abrafim, é um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Que bom. E a doutora Daniela Dias Oliva, que também é fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, é mestre em envelhecimento humano pela Universidade Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e hoje atua em consultório também como docente na pós-graduação da Inspirar. Professora Daniela, muito obrigada. Ótimo você estar aqui com a gente também. Obrigada, Abrafim, a Adri, e é uma honra estar aqui dividindo essa fala com vocês. Que bom. Vamos então começar falando um pouco desse dia, né? É o dia 24 de junho, aqui no Nordeste estamos num dia de feriado, é o dia de São João, mas é uma data que foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde. Essa data hoje, ela inclui o calendário de saúde do Ministério da Saúde e tem sido comentado já há alguns anos, né, que é uma data dedicada ao alerta sobre os riscos de queda para pessoas de todas as idades, mas especialmente para as pessoas idosas. Então, não é uma campanha exclusiva de prevenção de queda para o idoso, mas é uma campanha e um alerta para a prevenção de quedas de uma forma geral. A gente sabe que existem vários riscos, né, de acordo com
a própria Organização Mundial de Saúde, a queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial. Essa é a definição clássica de quedas, inclusive com incapacidade de correção desse deslocamento em tempo hábil. Então, a gente sabe que muitas são as condições que favorecem a queda. E a população idosa está especialmente exposta a esse risco. No Brasil, hoje, 2022, a gente sabe que estamos com 16,7% de idosos em nossa população geral. Então, o Brasil já é um país envelhecido e a gente tem que refletir que cerca de 30% das pessoas que estão acima dos 65 anos, elas caem pelo menos uma vez ao ano. A queda representa uma grande preocupação quanto às suas consequências, que podem variar de aspectos breves, brandos, até o óbito, né? Até, infelizmente, a condição de lesão mais comum é a fratura, e ela pode levar os indivíduos ao óbito. A queda é multifatorial, então são vários fatores que podem estar concorrendo para levar o indivíduo à queda, mas hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre um dos mais importantes fatores de risco para queda na população. As disfunções do controle postural, as tonturas, as vertigens e os desequilíbrios. E para isso, eu tenho o prazer de convidar essas colegas queridas para a gente falar sobre isso, né? Então, a gente pensa que a queda, ela não deve ser vista como um sinal, ou desculpa, ela não deve ser vista como uma doença, ela não é uma doença. A queda deve ser encarada como um sinal. E esse sinal, ele está indicando que algo não está bem. Por isso, é importante avaliar adequadamente em busca dos fatores de risco presentes ou envolvidos no evento de queda específico, para que a gente possa atuar da forma mais adequada e prevenir quedas, né? Nesse sentido de identificar as condições que possam levar o idoso a quedas, vamos conversar um pouco sobre algumas das disfunções vestibulares que predispõem esse indivíduo a cair. Vamos iniciar com a doutora Gabriela. Eu queria convidar a doutora Gabriela, pela experiência que ela tem na atuação, desde os estudos dela na pós-graduação, nos trabalhos que ela tem publicados a respeito da VPPB e quedas. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho para a gente em relação a essa interferência, né? Como é que a VPPB pode predispor o idoso a cair? Como você já disse, Dri, hoje nós estamos aqui para falar de uma das principais, de um dos principais fatores de risco para a queda, que é a tontura. Então, nos estudos mais recentes, a gente vê que a chance do idoso cair com tontura aumenta de 5 a 8 vezes. Então, é tão importante essa discussão, porque, por vezes, é difícil para a pessoa dizer o que ela está sentindo, descrever tontura não é simples, não é fácil, e correlacionar isso, para além de correlacionar com a queda, avaliar de forma adequada é muito importante. Então, a gente tem uma das causas principais de tontura é a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, que muitas vezes é confundida com labirintite. A gente sabe que labirintite responde aí por cerca de 2% das tonturas e é muitas vezes confundida. Então, entender a respeito da vertigem posicional e saber reconhecer isso no paciente idoso é muito importante. Por quê? Quais são os sintomas dessa doença? A pessoa ela tem uma vertigem, uma ilusão de movimento posicional. Dependendo da mudança de posição da cabeça, é quando vai aparecer. E se isso acontece, por exemplo, ela está de pé, vai pegar um objeto num armário acima, faz uma hiperextensão, esse movimento para trás da cervical, desencadeia essa tontura, a pessoa pode cair nesse momento, porque ela tem a tendência a perder uma noção ali de informação espacial. E ela, então, pode cair por conta disso. Então, o idoso que se queixar de tontura, ele deve ser avaliado. Então, esse sintoma, ele não pode passar despercebido por qualquer profissional da área da saúde. Porque se for uma vertigem posicional, nós sabemos que o tratamento dessa vertigem pode prevenir uma queda. É claro que nos meus estudos, aprofundando
no meu doutorado, aprofundando sobre esses estudos, nem todos os estudos vão correlacionar a presença dessa vertigem posicional ou a vertigem dos cristais, que a gente tem um deslocamento lá no labirinto desses cristais que precisam ser reposicionados. Nem sempre essa vertigem estará associada à queda, na maioria dos estudos. Por exemplo, aliás, no meu doutorado ficou quase que 50-50 os estudos que correlacionam queda com vertigem posicional e os que não correlacionam. Por exemplo, estudos feitos em ambiente hospitalar com o idoso já com a fratura no quadril, não teve uma correlação com vertigem posicional. No entanto, um outro estudo que avaliou idosos que tinham consequências de queda, independente de ser fratura do quadril, sim, houve uma associação da vertigem posicional com essas quedas. Ou seja, independente da gente encontrar hoje essa correlação nos estudos que a gente tem, nos ensaios clínicos que temos, ou estudos transversais, a gente precisa avaliar com cuidado, porque tem sim a probabilidade de aumentar a possibilidade de queda do paciente idoso. Então, nós temos hoje, por conta dessa vertigem, por exemplo, ela tem até a possibilidade de uma resolução espontânea. Alguns estudos trazem até em 30%, às vezes não dá, na hora do exame clínico, você não vai verificar mais. Mas se você ouvir o paciente, ele fala, olha, virei a cabeça, senti uma tontura e caí. Ou eu até preciso pontuar um outro elemento, que é quando a pessoa cai e ela faz um traumatismo crânioencefálico, ou seja, ela vai ter um impacto com a cabeça, ela pode desenvolver depois, que a gente sabe que é um fator de risco para vertigem posicional. Então, nós profissionais da área da saúde, quando nós ouvimos sobre uma queixa de tontura e que tem a ver com a posição, é necessário acender esse alerta da possibilidade de uma vertigem posicional, porque a gente sabe que a intervenção correta é o reposicionamento do cristal. Não é entrar com exercício para tratar esse paciente, mas é o reposicionamento a priori. Então, é muito importante o reconhecimento. Então, a minha proposta, inclusive no meu doutorado, foi fazer esse reconhecimento na atenção primária e fazer o encaminhamento desse paciente para a unidade básica de saúde da família. Então, é um procedimento relativamente simples, que não precisa de um equipamento que é caro. Na cama do paciente foi possível eu fazer aquele que é nosso padrão ouro para discernir se a vertigem posicional está acontecendo, que era o Dix-Hallpike. Então, deitou o paciente de decúbito dorsal, girou a cabeça em 45 graus, 20 graus de hiperextensão, eu observava na cama. Então, eu não encontrei a correlação entre vertigem posicional e quedas ali, mas encontrei a maior parte dos pacientes que se queixaram de tontura que eu avaliei, eles tinham vertigem posicional. Então, dos pacientes com tontura, 38% eu encontrei a vertigem posicional, do canal posterior e do canal lateral. Então, isso é tão importante, verificar, fiz o encaminhamento, eu não tinha como objetivo tratar esses pacientes, mas verifiquei a vertigem posicional, fiz o encaminhamento. É claro que meu estudo não tem um acompanhamento para ver se isso preveniu ou não quedas, mas a gente já tem estudos que observaram isso. Então, o reconhecimento, se eu pudesse dizer, olha, vamos divulgar sobre a vertigem posicional, vamos parar de falar labirintite e pensar naquilo que é o drama do nosso paciente, que é o medo de cair, a quase queda e a queda. Então, esse é o drama do paciente. Com essa possibilidade de reconhecimento dessa vertigem posicional, essa deve ser a primeira... o paciente falou em tontura, via de regra, a gente precisa assumir como padrão ouro fazer o Dix-Hallpike, para verificar se isso é ou não é uma vertigem posicional. E a partir daí fazer outras averiguações, e a gente pode ter como resultado, sim, a prevenção de quedas. Então, no meu doutorado fica quase que 50-50, eu não encontrei essa correlação, e na discussão eu até falo sobre isso, é que o paciente tem uma ilusão de movimento tão forte que ele pode assumir um comportamento de hipervigilância. Então, isso faz com que ele segure em outra pessoa,
e talvez não desencadeie a queda em si. Essa relação não é tão linear, mas de todo modo vai diminuir a capacidade funcional deste idoso. Então, nós que batalhamos aí pela independência, pela funcionalidade, é realmente muito importante acender esse alerta da vertigem posicional, tá? Ou a vertigem dos cristais, sabendo que o tratamento correto é o reposicionamento. Então, manobra de Epley faz aí nesse ano 40 anos e a gente precisa, né, ter como recurso, é uma das manobras mais utilizadas e a gente pode sim fazer o reposicionamento e o paciente ficar livre deste sintoma que o incomoda tanto, desta condição clínica. Muito interessante a sua experiência com esse estudo. Tenho certeza que você tem muita experiência prática também, clínica no consultório, no atendimento domiciliar, deve ser muito. É pena que na live a gente não pode explorar tanto, né? Vamos fazer uma live com cada uma, para Isso cada uma aí, falar da sua experiência. Muito verdade. obrigada, Gabriela. Eu Eu que vou agradeço. dar continuidade para a gente falar das outras condições. Depois, se vocês tiverem perguntas, vocês colocam no chat se a gente tiver um Tá, tempinho. Aí, no final, muito eu bom. retomo esse assunto da vertigem posicional. Uma outra condição vestibular também muito frequente e que afeta muitos indivíduos idosos é a hipofunção vestibular. Então, eu gostaria que a doutora Daniela falasse um pouco, comentasse sua experiência com esses indivíduos que apresentam hipofunção e qual a relação disso com as crianças. Obrigada. Muito bem, então, Gabi, dando continuidade à sua fala, nós temos muitos casos dos pacientes, então, por outras condições, desenvolverem essa hipofunção de um dos lados ou de ambos os lados, né? Então, o termo adequado é hipofunção vestibular uni para um dos lados ou bilateral, né? Obviamente, para os dois lados. O que acontece muitas vezes é que aquela pessoa que faz parte dos scores de ter tido diagnóstico de labirintite mesmo, né, de infecções do ouvido, né, e que levaram a uma neurite vestibular, de repente, eles ficam muitas vezes só no tratamento medicamentoso e ao longo da vida, por vezes, inúmeras vezes, então eles não fazem a atividade própria para ativação de novo deste labirinto. Então, é muito comum no consultório, no domicílio, nós encontrarmos pessoas que falam que já tiveram labirintite há 20 anos atrás, e no caso podem ter sido situações de VPPB, né, situações inúmeras de infecções recorrentes de ouvido, né, de orelha interna, e que não foram avaliados funcionalmente. Então, esse é um grande público. E, como a própria Gabriela citou, o artigo do Schubert, da equipe dele, desde 2009, fizeram um levantamento com 5.086 pessoas e compararam a incidência de quedas 3 a 4 vezes maior em pessoas que queixavam de vertigem ou desequilíbrio corporal, né? Então, o fisioterapeuta em geral, em especial os que estão assistindo a live agora ao vivo ou que vão assistir depois, o fisioterapeuta em geral pode estar olhando para uma avaliação funcional do labirinto, das funções vestibulares. E como é feito isso? Através de um teste que é considerado um padrão ouro para avaliação de hipofunção vestibular, que é o teste do impulso cefálico, né? Ou, no caso, para averiguação, né, e laudos quantitativos, o VHIT, né, que é o Video Head Impulse Test. Então, mesmo não tendo VHIT nas clínicas, nos consultórios,
é possível, então, fazer o teste do impulso cefálico com movimentação rápida, né? E pedindo que o paciente fixe o olhar, então, num ponto fixo. E aí, então, é uma das formas de estar conhecendo como está esse labirinto. Com base nisso, muito a gente tem falado que a hipofunção vestibular, ela não é algo que só aquele que vai se especializar mais na área de atuação de fisioterapia vestibular é que precisa conhecer, né? Então, de certa forma, todos os fisioterapeutas que fazem um aprendizado mais aprofundado do labirinto, do sistema vestibular, entendendo que ele é essencial para o controle postural, para o balance, para o equilíbrio desse indivíduo, ele vai estar utilizando isso no paciente da neurofuncional, no paciente ortopédico, lá no ambiente hospitalar. Então, o olhar desse fisioterapeuta é que a gente chama a atenção que seja também para, mesmo que inicialmente, uma breve avaliação das funções vestibulares. E nós dizemos que é através dos olhos que nós vamos identificar isso também, né? Então, estar muito atento com os olhos muito parados desse paciente. Então, às vezes, só numa atividade de pedir um segmento ocular, né, com movimentação cefálica ainda mais, você vai ver que se esse indivíduo usou medicação supressora por muito tempo, pode ser que tenha debilitado e decaído as funções dos dois labirintos. E aí eu tenho dito para os pacientes que com a idade avançando, não é só a gente que se aposenta no trabalho, né? Então, para os pacientes que vierem assistir essa live, se vocês puderem encaminhar depois para os grupos de idosos, para os pacientes, porque é importante que chegue para eles que as pessoas podem viver sem tontura, sem desequilíbrio e prevenindo as quedas, né? Então, de uma forma muito clara, eu digo assim, não foi só o senhor que se aposentou no teu trabalho. Os labirintos dos adultos muito sedentários, né, dos idosos, eles também tiram folga e ficam lá esquecidos, porque a gente fica com uma dependência visual muito grande, né? E para nortear tudo isso, existe um guideline, que é o guideline que orienta, então, como atuar com pacientes com hipofunção vestibular uni e bilateral. E o que nós vamos encontrar nesse guideline? Que além de exercícios que o paciente faça nas sessões semanais no consultório com o fisioterapeuta, nós precisamos mudar o nosso olhar, responsabilizando os pacientes da importância deles repetirem alguns exercícios bem selecionados pelo fisioterapeuta várias vezes ao dia. E aí eu tenho uma colinha aqui que seria então algumas recomendações fortes, né? Então, de 3 vezes ao dia para uma hipofunção vestibular unilateral, que é o que a gente faz no consultório, eu desenho assim 2 olhinhos, né? Desenho a cabeça, faço as setas. Por quê? Ele precisa aprender que exercícios ele pode fazer para ativar reflexos que porventura estejam diminuídos. Então, que esse paciente faça exercícios 3 vezes ao dia por breves minutos. Ele não vai fazer 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite, porque isso inviabiliza e o paciente não vai querer fazer um roteiro de 20 exercícios que você listar. Mas se você estiver fazendo uma boa avaliação e identificar em qual fase da hipofunção esse paciente está, você vai ter que dar
uma orientação para o cuidador, se é um caso de alguém que tenha mais risco de quedas. Eu costumo dizer para fazer um cercadinho, às vezes entre a cama e o guarda-roupa, né? Para que esse paciente faça os exercícios várias vezes ao dia. E muitas vezes eu já peguei o celular do paciente e coloquei um alerta de despertador para tocar, para ele se lembrar de fazer, né? Então, 3 a 5 vezes ao dia para uma hipofunção mais crônica. Para uma hipofunção bilateral, mais vezes ainda ao dia. Então, é muito difícil esses 2 labirintos, às vezes, que foram intoxicados por alguns antibióticos, voltarem à atividade total. Mas, quando se melhora com cinesioterapia funcional, né, ativando forças de quadris, coxas, bumbum, isso a gente consegue também dar um aparato muscular melhor para esse paciente, para que ele possa, além dos exercícios vestibulares, ter musculatura forte que sustente ele contra a gravidade. Porque sempre vai ter alguma área que possa ser a vilã. Então, sempre esse fisioterapeuta estar atento. Quem é o vilão da hora, né? Essa live nós estamos alertando para vocês que as disfunções vestibulares podem ser vilãs, né, para a queda. Bom? Que legal, Dani. Muito bom, assim, essa abordagem. Inclusive, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Como é importante levar essa informação não só para os fisioterapeutas. Isso. Aqui, assim, eu identifico na live vários fisioterapeutas, vários ex-alunos, alunos. Tenho certeza que tem também alunos de vocês, fisioterapeutas colegas que são associados ou não à Abrafim, trabalham na área de neurofuncional, mas também em outras áreas. Uhum. Mas também deve ter paciente, né? E tão Sim. interessante que a gente possa levar essas informações para eles. Isso. Algumas informações eu sei que estão com a linguagem assim, meio difícil de entender, mas isso é natural. A gente está numa live trazendo uma informação, focando na questão do alerta, para que os profissionais possam ter esse olhar e não deixem passar uma queixa de tontura, uma possibilidade de avaliação. Mas os pacientes também são muito bem-vindos, né? E a gente pretende cada vez mais adequar essa nossa linguagem para que vocês possam entender e estarem também alertas, porque o próprio paciente, ele é uma parte fundamental desse processo de prevenção de quedas, sem dúvida. Obrigada, Dani. Imagina, E, eu passei, eu vi que tem alguns pacientes, alguns adultos e idosos aqui, e tem alguns grupos que a gente se reúne virtualmente para fazer exercícios de equilíbrio simples, né? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. E acho tão bom levar informação para eles. Então, os fisioterapeutas ficam com essa obrigação aí pós-live de encaminhar o link desse vídeo para eles, né? Sim. Com certeza. Uhum. Então, como vocês estão vendo, são muitas disfunções vestibulares, né? Existem as disfunções periféricas, mas também existem doenças neurológicas centrais, que também afetam não só o labirinto, mas afetam de forma ampla todo o sistema de controle postural, representando um importante fator de risco para quedas e muita preocupação para nós profissionais enquanto da fisioterapia neurofuncional, né? Então, pensando nisso, a gente vê na literatura hoje que, dentre as doenças neurológicas, a doença de Parkinson e o AVC se destacam como as principais doenças que levam o indivíduo a cair. Isso independente da idade, mas como a gente vem focando aqui, o paciente idoso está mais susceptível. Então, quando ele é idoso e apresenta ainda uma doença neurológica, ele tem uma chance bem aumentada de queda. E pensando nisso, a gente gostaria muito de ouvir a experiência da doutora Flávia em relação às condições multissensoriais. A gente ouve falar em síndrome multissensorial do idoso, mas a gente sabe que isso passou aí por muitos conceitos modificados, né? Mas, enfim, os impactos
de uma doença central, de uma lesão central, no sistema de controle postural e como é que isso está relacionado com aquilo. Obrigada, doutora Flávia. E é com você a palavra agora. Eu que agradeço. Então, quando nós falamos de equilíbrio corporal, né, o termo técnico a gente tem utilizado, controle postural, ele tem a função de manter a orientação do corpo e a estabilidade, o equilíbrio propriamente dito. Só que esse sistema, nós hoje estamos focando aqui o sistema vestibular, mas a minha fala engloba outros sistemas. Quando a gente vê um idoso, às vezes que chega ao consultório, ele tem a vertigem, tem uma VPPB, tem uma hipofunção vestibular bilateral, mas ele também pode ter outros sistemas comprometidos do controle postural. Então, por exemplo, visual, vestibular, cognitivo. Alguns pacientes reclamam, fala de perda de memória, de atenção, concentração, orientação espacial. Também força muscular, que a Dani comentou. Por exemplo, às vezes o idoso ele tem uma hipofunção vestibular bilateral, ele tem medo de se movimentar. Até mesmo paciente com BPPB fica muito tempo em casa, acaba tendo essa redução da força muscular. Além disso, quando a gente não se movimenta muito, também nós perdemos a propriocepção. E com o envelhecimento, há uma redução da informação proprioceptiva. Então, o sistema vestibular, a propriocepção, são informações importantes para falar para o nosso cérebro como o nosso corpo está. Por isso que uma pessoa que apresenta a vertigem e também queixas de desequilíbrio, às vezes o idoso vem com uma queixa de tontura. E, na verdade, quando nós vamos observar, é um desequilíbrio corporal, né? Então, a avaliação, por isso que é importante procurar um profissional para que a gente possa prevenir quedas. Eu sempre comento com os colegas, eu falo assim, às vezes, vamos encaminhar o paciente quando ele já apresenta uma pequena alteração do equilíbrio. Não precisa de cair para poder fazer fisioterapia. A fisioterapia ela é um treino importante, é preventivo. A gente orienta também os pacientes quanto ao risco de cair. Então, nós vimos tanto com a Gabi, com a Dani, com a Dri, essa prevalência de quedas. E se o paciente apresentar alterações em vários sistemas que controlam o equilíbrio do corpo, aumenta ainda mais a chance de cair. Além dessas alterações, que geralmente os pacientes eles recebem um diagnóstico de síndrome multissensorial. E a gente sabe que até o correto, se a gente for pensar no termo correto do idoso, seria uma síndrome sensorial, motora e cognitiva, né? Porque nem sempre, às vezes um paciente diabético com alteração de sensibilidade na região plantar, também com vertigem, que também vai aumentar o risco dele cair. Ele diminui a dorsiflexão na hora do contato inicial durante a marcha. Por isso que identificar alterações, quando o paciente ele vem com vertigem, a gente tem que olhar para o sistema vestibular. Essa mesa aqui é especializada em sistema vestibular, mas nós também sempre prestamos atenção se tem outro sistema envolvido, porque às vezes a reabilitação ela precisa trazer outras abordagens também. Quando nós falamos de lesões centrais, nós temos a lesão, por exemplo, o comprometimento vascular das artérias cerebelares, a artéria cerebelar antroinferior, ela também ajuda na irrigação. Aliás, ela é importante para a irrigação do labirinto. Um comprometimento vascular na região do tronco encefálico, cerebelo, o paciente vai ter a presença de vertigem, tontura, desequilíbrio corporal, falta de instabilidade do campo visual. Por isso que é importante identificar. E uma coisa que vocês comentaram, que eu acho muito importante a gente destacar na live, muitos de nós, apesar de termos consultório, a gente também atende domiciliar, porque o paciente ele precisa. E a gente, por acompanhar esse paciente ao longo do tempo, nós podemos chegar na casa do paciente, o paciente ele ter uma alteração e a gente identificar essa alteração e encaminhar para outras especialidades para um tratamento adequado. Por isso que eu acho que a live ela tem o objetivo, né, que nós estamos discutindo aqui, tanto para os fisioterapeutas quanto para o paciente. Tem um paciente muito querido assistindo essa live,
que adora estudar controle postural e neurociência, neuroplasticidade. Então, é muito importante. E esse papel educativo também é interessante. Orientar o paciente. O que ele tem? Né? O que a gente pode fazer para ajudar? Porque a partir do momento que a gente entende o que a gente tem, a gente aceita o tratamento. Uma outra disfunção, eu falei das alterações vasculares de cerebelo, mas também temos as alterações neurodegenerativas do cerebelo, que causam ataxia, diplopia. Então, o paciente aumenta muito o risco de cair. E eu acho que foi a Gabi que comentou, a Adri, sobre quase queda. Às vezes o paciente com instabilidade, com muito medo de cair, ele toma cuidado, então ele não cai. Importante para prevenção. Uma outra doença degenerativa é a doença de Parkinson. Tem alguns estudos que mostram que pode ter uma alteração do processamento vestibular, do processamento proprioceptivo. Por isso que é importante, a gente precisa, agora falando para os fisioterapeutas, sair da abordagem de só fortalecimento para redução do risco de quedas, mas trabalhar também o sensorial. A Dani comentou sobre a dependência da informação visual para o equilíbrio corporal. E os pacientes relatam isso para nós. Eu ando, eu olho para o chão, eu sempre estou procurando uma referência visual. Então, trabalhar com o movimento da cabeça, trabalhar com os olhos abertos, olhos fechados, sobre superfície firme, sobre superfície instável, são importantes. São medidas para melhorar, promover o treino de equilíbrio, mas também prevenir quedas. Então, quando a gente fala de equilíbrio, nós estamos falando de vários sistemas. Nós falamos do sistema vestibular, e esse paciente com problema vestibular, uma hipofunção, uma VPPB, ele também pode ter comprometimento em outros sistemas. Então, deveremos ficar atentos a isso. E os pacientes com alterações centrais, problemas centrais, nós temos que ficar atentos também para fazer uma boa avaliação e, com isso, planejar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Muito boa essa abordagem. Eu acho que a gente também precisa levar para a população esse entendimento que a atuação do fisioterapeuta não é focada apenas em uma condição vestibular, né? Não é só VPPB, não é só neurite vestibular ou migrânia. A área de atuação da fisioterapia vestibular ela é bastante ampla e envolve também, indiscutivelmente, as condições centrais. E elas realmente são condições que a gente precisa olhar com muito carinho, né, e avaliar de uma forma muito adequada. Eu acho que nesse aspecto, uma coisa que vocês falaram que é muito importante, eu acho que o conhecimento da função vestibular é para todos. Né? Isso deveria ser algo obrigatório na graduação. Todo fisioterapeuta deveria sair da faculdade com um conhecimento básico, mínimo, para atuar, pelo menos, na avaliação dos pacientes que têm queixa de tontura e de instabilidade. E eu realmente acredito que isso é real. Qualquer área da fisioterapia, o labirinto ele é extremamente importante e suas conexões com o sistema nervoso central permitem uma função, que é a função de identificação dessa posição e do movimento da cabeça, a orientação do corpo, e isso faz parte do movimento, né? Então, isso faz parte da nossa atuação, independente de que área a gente esteja. Mas atuar especificamente nas questões vestibulares propriamente ditas, neurológicas centrais que afetam a função vestibular, a gente precisa de uma dedicação específica nessa área. Eu acho que essa é uma mensagem bem importante. Eu gostaria de parabenizar todos vocês. Eu lembrei, você falando isso, que eu lembrei, inclusive, de citar algumas pesquisas que a gente começou a ensaiar, então, ainda em Concórdia, né, em Santa Catarina, que era a educação do sistema vestibular para as crianças. Então, nós fomos muito na rede pública municipal e falamos sobre
essa coisa no estômago que a criança tem quando tem cinetose. Falamos sobre a importância desse sexto sentido, né? Que ele não é estudado dentro da biologia tradicional na escola. Por isso que é tão desconhecido. E a pessoa acha que tem já um distúrbio central quando ela tem alteração na percepção do corpo no espaço. Porque não conhece o sistema vestibular, né? Então, na biologia, em geral, a gente poderia pegar mais firme nisso, né? Acho que é importante dizer que tanto, né, para o ensino médio, fundamental, quanto na graduação, acho que, Dri, é importante reforçar, porque o sistema vestibular é tão importante e acho que uma das nossas tarefas e missões aqui nesse dia tão importante é tirar o sistema vestibular da invisibilidade. Isso. Porque, sinceramente, quando eu penso sobre prevenção de quedas e o tratamento para prevenção de quedas, como fazer isto sem incluir o sistema vestibular? Não tem. Né? Então, realmente não tem como. A gente pensa em todas as outras variáveis que a gente tem, que são força, flexibilidade, trofismo, tônus, mas o sistema vestibular precisa ser incluído. Acho que essa é a grande bandeira que a gente precisa levantar, né? Então, tirar da invisibilidade o sistema vestibular para qualquer área. Não é que a pessoa ela vai trabalhar só com fisiovestibular. É que a fisiovestibular ela também precisa estar sendo abordada, sim, em outros tipos de áreas, e o benefício do paciente será enorme depois que esse sistema for tirado da invisibilidade. Perfeito. Não estou te ouvindo, Flávia. Tá no mundo. Perdão. Aproveitando a fala da Gabi, eu refletindo aqui, né? Às vezes, a gente aprende lá na faculdade que o treino de equilíbrio é força e propriocepção, né? Eu acho que hoje, né, tendo um momento tão especial para a gente poder falar, aliás, a semana toda, é um momento tão especial de nós falarmos sobre esse sistema vestibular que é tão pequenininho e ele é tão importante para a nossa verticalidade, para a nossa estabilidade. Então, eu até gostaria de dizer que no caso da geronto, quando a gente atende um idoso com desequilíbrio, independente de ele ter uma disfunção vestibular, tenho que fazer os estímulos vestibulares, faz parte do treinamento, isso é preventivo, porque a fisioterapia não é apenas um treino proprioceptivo, um treino de força. O sistema vestibular ele é um órgão sensorial importante para o movimento, né? Então, independente dele ter a lesão, nós temos que incluí-lo na reabilitação do equilíbrio corporal dos idosos. Exato. Muito bom. Então, tem uma questão aqui que veio no chat sobre neuromodulação. Alguma de vocês tem experiência ou poderia falar sobre isso? Neuromodulação nessa área? Eu já ensaiei para o uso, né? Eu fiz o curso de neuromodulação em 2021 com o pessoal do Abraão, ali do NAPEM. E então a estimulação galvânica nos processos mastoideus, né? Como uma forma de dar input e associado aos exercícios de adaptação vestibular, né? Ao ajudar esse paciente a fazer o aprendizado e a neuroplasticidade adequada do reflexo vestibulocular. Então, se você tem interesse para estudar um pouco mais, procure por estimulação galvânica, pode me chamar, né, no Messenger, ali no direct, no Messenger do Facebook, né, no direct, então, e eu passo para você 2, 3 artigos que saíram recentemente sobre o uso. A professora Catarina, de São Paulo, ela é também associada à Abrafim, ela utiliza bastante,
né? A professora Nedi também, né? A fisioterapeuta de Passo Fundo utiliza bastante. E o TDCS em si, para facilitação, né, das atividades de equilíbrio em geral, especialmente em pacientes com disfunções de equilíbrio associados ou não a problemas daí cerebelares. Como o cerebelo é um integrador, então a gente pode colocar o eletrodo, então, em cerebelo e um outro mais distante, por exemplo, em deltoide, e também utilizar o TDCS, né, estimulação elétrica, para poder potencializar. Então, os estudos são bastante promissores, o pessoal tem incentivado que nós possamos estudar e utilizar na prática clínica para que a gente possa, né, e ajudar nas publicações, inclusive, dessa área aí. Então, é uma área muito bacana. Muito bom. Então, gente, por conta da hora, a hora voa, né? O tempo passa muito rápido. Mas, assim, só para a gente fechar, retomando aquilo que eu falei no início, a queda é um importante fator de complicação na população idosa. Uma das preocupações maiores é com a consequência a fratura como consequência. A gente sabe que 90% das fraturas decorrentes de queda no mundo inteiro, não é uma estatística do Brasil só, é causado por queda. Então, a gente tem que pensar que uma fratura de quadril pode levar o indivíduo à hospitalização, essa hospitalização pode complicar com outras questões, inclusive infecção, pode levar esse indivíduo ao óbito. Então, muito mais importante que a gente atue na prevenção. Então, ter consciência, observar todos esses fatores relacionados que foram muito bem colocados aqui por vocês, e pensar no controle postural. O fisioterapeuta tem que saber controle postural, tem que entender do sistema vestibular, e o paciente tem que estar alerta para cobrar que o fisioterapeuta faça uma boa avaliação, né? Então, a gente está aqui encerrando, precisa encerrar, e eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem ou falar alguma coisa para o público que está aí assistindo a gente. Quero agradecer a todos que nos acompanharam por aqui e sintam-se à vontade para nos procurar, até diante dessa provocação que nós fizemos aqui, que a fisioterapia vestibular precisa ser incluída para a prevenção de quedas. Então, fiquem à vontade, estamos à disposição para levantar essa bandeira e tirar da invisibilidade o nosso tão amado labirinto. A minha dica também é que vocês olhem para os pacientes, cada um é único, né? E cada um merece todo o aprendizado que nós fazemos, né? De cursos, formações, a Brafim, tem gente perguntando de curso, a Brafim sempre está lançando material, cursos da área de fisioterapia vestibular. Estejam atentos e estudando, existem vários documentos que norteiam a atuação, né, do fisioterapeuta na área da tontura. E mais importante, então, do que nós aprendermos, sabermos, estudarmos, é que a gente olhe cada paciente como único, sabendo que ele é multissensorial, que ele é um ser, né, que às vezes precisa de um cuidado um pouquinho maior na hora de explicar os exercícios para ele, e um cuidado bem direcionado na hora de orientar essa família, né? Como bem colocado, uma visita domiciliar, ela pode trazer muitas informações que no consultório poderiam passar despercebidas, o encaminhamento para profissionais adequados que olham esse indivíduo como um todo. Então, todo fisioterapeuta, né, que puder aprender mais sobre a avaliação vestibular, sobre exercícios essenciais, né, para que vocês tenham isso no know-how de todos os exercícios que cada um encontrou, porque às vezes a gente está formado há tanto tempo e segue indo na mesma tocada, mas é sempre bom estar se atualizando, né? Sim. Bom, eu gostaria de agradecer esse momento de estarmos juntas, falando de um tema que nós gostamos muito de trabalhar, aprender, estudar.
Agradecer a Abrafim pela oportunidade, todos os colegas que estão nos assistindo, pacientes. Muito obrigada pela atenção de todos. Odri, eu observei que algumas pessoas pediram artigo. O que vocês acham da gente colocar na live, quando postar a live na Abrafim, colocar os artigos, os 3 guidelines, o de cofunção de 2022 e o de VPPB de 2017, né? Então, acho que fica bem interessante. Muito bom. Eu estava pensando aqui como que a gente poderia viabilizar para as pessoas que estão pedindo material aqui sobre para estudar. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui, por terem abraçado essa proposta da nossa participação, né, dentro da Semana de Quedas, né, do Departamento de Fisioterapia Vestibular da Abrafim. Agradecer a Abrafim, né, toda a diretoria, especialmente a doutora Gisele, a doutora Luanda, todo o apoio, todo o suporte que ela dá para a gente, né, e assim, como a gente pode fazer aquilo que a gente acredita, tendo um apoio tão fantástico como a gente tem aqui dentro da Abrafim. Sem esquecer da doutora Lorena também, que tem ajudado muito em todos esses suportes assim, técnicos, quando a gente precisa estar aqui na live. Eu tenho muito a agradecer a vocês. Então, gente, uma boa tarde, bom São João para quem é do Nordeste, para quem não é. Bora Ligue pular a fogueira, né? Dançar. Que Tudo de bom, bom, foi um gente. prazer. Estamos aqui à Beijo. disposição de vocês. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.